Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho técnico. Em nossa aula anterior, falamos sobre o surgimento do desenho. Foi apresentado um breve histórico onde foi possível perceber que o desenho tem uma ligação muito forte com a própria história da humanidade. Nessa aula, vimos também a relação do desenho com os campos da arte, da arquitetura, com os movimentos culturais e religiosos. Agora vamos dar sequência a esse estudo, porém procurando estabelecer a relação do desenho com as outras áreas das ciências. Portanto, fiquem atentos. Na sua opinião, você acha que o desenho tem relação com a matemática? Fazendo um pouco de história, vemos que a matemática se desenvolveu principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. Raciocínios mais abstratos, que envolvem a argumentação lógica, surgiram com os primeiros matemáticos gregos, aproximadamente 300 anos antes de Cristo. A palavra matemática, que é de origem grega, englobava a aritmética, a geometria, a astronomia e a mecânica. Um fato interessante era que apenas as áreas teóricas de aritmética e da geometria foram mais atraentes aos gregos antigos. Portanto, elas se tornaram as primeiras a serem consideradas como ciências puramente matemáticas. Apesar dos egípcios serem os primeiros na área de matemática, a ciência dos números também existe graças aos gregos como Pitágoras, Tales de Mileto e Platão, sendo esses grandes nomes que teorizavam e as colocavam em prática. E assim, a importância da matemática veio sendo consolidada e justificada ao longo da história, como sendo a que fornece o melhor instrumental para apoiar a resolução de problemas. Ela então se apresentou e ainda se mantém como a base de todas as ciências. Agora, para um melhor entendimento, eu vou apresentar a seguir, em forma de esquema, alguns conceitos sobre a matemática e as suas ramificações. Vejam esse conceito. A matemática. O que é a matemática? É uma ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda as quantidades, as medidas, os espaços, as estruturas, as variações e as estatísticas. O que a matemática faz? Ela procura padrões, investiga, deduz, formula e estabelece resultados. Aqui nesse outro quadro, podemos ver os ramos da matemática. Vejam, nós temos a aritmética, que também subdivide em números e operações. Mais abaixo nós temos a matemática financeira. Logo a seguir, a estatística e a probabilidade, que se ramifica também em análise combinatória. Mais à direita, a geometria, que pode ser dividida em geometria plana, espacial, analítica e fractal. E logo abaixo, a álgebra, com a divisão em funções e equações algébricas. Sendo assim, nós podemos perceber claramente a conexão existente entre a geometria e os ramos da matemática. E então podemos dizer que a matemática se coloca como parte indispensável para o desenvolvimento dos conceitos também de desenho. Haja visto que o desenho se deriva dos estudos da geometria. Agora vamos nos concentrar um pouco na geometria. Nesse caso, precisamos retornar na história e referenciar o nome de Euclides de Alexandria. Nascido durante o século III a.C., Euclides possui uma história cheia de lacunas e pouco conhecida. Sabe-se, porém, que Euclides foi um escritor grego e talvez o mais importante matemático da Grécia Antiga. Ele é considerado o pai da geometria.
Além da geometria, a história relata que ele influenciou também, de forma direta, os estudos sobre a luz, sobre o som, navegação, dentre outros. A maior parte do conhecimento de Euclides é produzida a partir de um pequeno conjunto de axiomas, e ele definiu o espaço como geométrico, simétrico e imutável. Além disso, ele contribuiu para a formação dos conhecimentos em geometria plana e espacial, as teorias das proporções, aritmética e da álgebra. Agora observe esse quadro abaixo e perceba os ramos da geometria. Conforme citado anteriormente, a geometria é dividida em geometria plana, em geometria espacial, analítica e fractal. Ramos da geometria. A geometria plana estuda o comportamento das estruturas no plano a partir de conceitos básicos primitivos como ponto, reta e plano. A geometria espacial estuda diversos sólidos geométricos espaciais. A geometria analítica é o estudo da geometria por meio de um sistema de coordenadas e dos princípios da análise da álgebra. Nós chamamos de geometria cartesiana. E a geometria fractal estuda os comportamentos e propriedades de figuras mais complexas, em 2 e em 3 dimensões, postulados de Euclides de Alexandria. Creio que já foi possível perceber que existe uma relação muito forte entre desenho e matemática. Se analisarmos essa relação de forma prática, vemos que desenhar é uma ação que pode auxiliar também na organização e na interpretação dos mais variados conteúdos matemáticos e no desenvolvimento de seus conceitos. Enfim, podemos afirmar que o desenho, como área do conhecimento, contribui efetivamente para a representação do pensamento matemático. E a matemática, por sua vez, ajuda a descrever e a entender os sistemas reais, fornecendo habilidades para raciocinar, analisar e argumentar com clareza, demonstrar ideias, lidar com a informação e com a tecnologia. É importante ressaltar que a matemática é uma linguagem universal, já que é a mesma praticada em todos os países. O desenho, por sua vez, vem há tempos se firmando como forma de comunicação e expressão do homem. Ele recebeu um grande impulso com o desenvolvimento da indústria, e com isso aumentou também a necessidade de se buscar a sua sistematização, a fim de se tornar também linguagem técnica comum e acessível a todos. Sobre a sistematização e a universalização do desenho como linguagem técnica, vamos tentar aqui compreender como se deu seu início. Para isso, precisamos novamente retornar um pouco na história e falar de Gaspar Monge. Bom, quem foi Gaspar Monge? Foi um sábio desenhista francês e figura política do século XVIII e um dos fundadores da Escola Politécnica Francesa. Criador da geometria descritiva e grande teórico da geometria analítica, ele pôde ser considerado como o pai da geometria diferencial de curvas e superfícies do espaço. A geometria descritiva, por sua vez, foi definida como sendo uma parte da matemática. Podemos então dizer que aí começa o processo de sistematização do desenho técnico, já que os conceitos de geometria descritiva fundamentam o próprio desenho técnico. Mas o que é a geometria descritiva? A geometria descritiva tem como objetivo representar sobre o plano as figuras do espaço, ou seja, resolver problemas de 3 dimensões em 2 dimensões. Para conseguir esse objetivo, são usados processos construtivos que permitem representar no plano a figura espacial, de tal maneira que todo problema relativo a essa figura possa ser interpretado sobre a sua representação plana. Com a geometria descritiva, consegue-se resolver problemas tais como construção de vistas, obtenção das verdadeiras grandezas de cada face do objeto, através de métodos descritivos, e também a construção de protótipos do objeto representado. Considera-se que a geometria descritiva deu um grande impulso à indústria,
E foi exatamente por esse motivo que o seu criador, o Gaspar Monge, se dedicou a esse estudo. Os conceitos da geometria descritiva permanecem até hoje e são considerados como a base dos conceitos dos desenhos técnicos. Um fato curioso e até muito interessante foi que o método mongiano foi mantido em segredo militar até o ano de 1794, quando então o Gaspar Monge foi autorizado a publicá-lo. Daí houve uma revolução tanto na engenharia militar quanto também no desenho técnico. Bom, falando um pouco mais sobre geometria descritiva, quais as contribuições que ela trouxe para o ramo do desenho e da engenharia como um todo? Podemos citar 1. Capacidade de raciocínio espacial. 2. Fornece habilidades de se imaginar objetos. 3. Visão de projetos no espaço. 4. Desenvolve a capacidade de leitura dos desenhos técnicos. 5. Interpretação de desenhos técnicos em diversos planos e posições. E aqui nós temos uma relação de aplicações da geometria descritiva, conforme já foi dito, no campo da engenharia, da arquitetura, da geologia, da própria matemática também, né? Do desenho industrial, da pintura, escultura, etc. Agora, nós vamos mostrar aqui um esquema referente aos tipos de desenho técnico. Através desse esquema vai ser possível a gente classificar os desenhos de acordo com o método de representação, de acordo com a sua organização e a sua função. Então preste bem atenção. Com relação ao método de representação, nós temos a representação ortográfica e a representação perspectiva. Com relação à organização, nós temos o desenho de componente, o desenho de gama de componentes, o desenho de conjunto, desenho de detalhe, o que nós chamamos de desenho comum, o desenho assistido por computador e o desenho original e o desenho de cópia. No que diz respeito à função, nós temos o desenho de anteprojeto, o desenho de projeto, desenho de definição, desenho de execução, desenho de verificação, desenho de expedição, desenho de utilização ou de exploração e o desenho de ilustração. Pode ser que você, de repente, esteja confuso com tanta classificação assim, mas durante o nosso curso, nós vamos esclarecer, né, parte dessa classificação e com certeza você, daqui a um tempo, poderá entender melhor como essa classificação faz sentido, ok? No que diz respeito à normalização, nós vemos que no Brasil hoje há uma série de normas, o que nós chamamos de NBR, ou seja, as normas brasileiras regulamentadoras, que estão de acordo com a norma ISO. E essas normas regem a linguagem do desenho técnico em seus mais diversos parâmetros. Então, de acordo com essa tabela, nós podemos ver aqui a descrição de várias normas, por exemplo, a NBR 10647, que fala sobre, é como se fosse uma norma geral do desenho técnico, a NBR 10068, que regulamenta a questão dos layouts, dimensões de folha do desenho, a NBR 10582, sobre o conteúdo de folha para desenho técnico, a NBR 8402, que faz a definição das caligrafias técnicas utilizadas em desenho técnico, a NBR 8403, sobre a aplicação de linhas para a execução do desenho técnico. Existe uma outra norma também, a NBR 13142, que versa sobre o dobramento de folhas. A NBR 8196, que fala a respeito das escalas do desenho técnico. A NBR 10126, que versa sobre as cotas do desenho, né, os sistemas de cotagem e dimensionamento. E a NBR 6492, que apresenta a respeito das representações dos projetos arquitetônicos. É importante dizer que cada país tem a sua norma regulamentadora,
Mas com relação à norma desses países, basicamente todas elas têm uma convergência a partir da norma ISO. Isso já mostra uma tendência mundial de universalização das normas. Isso tudo para favorecer os diversos aspectos, né? Tanto os aspectos econômicos, aspectos políticos, tudo isso em prol da indústria, né? E para facilitar também o intercâmbio entre os países. Já que você está percebendo que o desenho técnico é um tipo de representação gráfica rigorosa e tem como principal função ser o elo de ligação entre projetistas e as pessoas que vão executar o projeto, então eu faço a seguinte pergunta: se nós tivéssemos que realizar um determinado projeto, conforme esse desenho que está apresentado na tela, de qual seria a melhor maneira de apresentá-lo para a pessoa que vai executar o projeto? A primeira opção é por palavras, ou seja, através da expressão verbal. No caso, explica-se aquilo que se quer e a pessoa executa o projeto. Será essa a melhor maneira? A segunda opção é pelo próprio objeto. De repente você apresenta um outro objeto que já está pronto, construído, e através dele a pessoa fabrica um segundo objeto. Seria essa a melhor opção? Uma terceira opção seria por fotografia. Então, nesse caso, você teria que ter já um objeto construído para ser fotografado e a partir da fotografia desse objeto, constrói-se um segundo objeto. Seria essa a melhor opção? E por fim, a quarta opção é a forma de expressão através do desenho técnico. Perceba que a resposta mais coerente e correta é a número 4, ou seja, por desenho técnico. Isso mesmo. Por quê? Porque o desenho técnico ele consegue mostrar todos os detalhes construtivos, né, as dimensões, e isso é feito com bastante rigor. Então essa que é a lógica do desenho técnico, é se manter fielmente e de forma rigorosa a todos os detalhes, né, todas as condições de fabricação, inclusive com relação a material, né, formato, etc. Perceba que nas três opções anteriores, você teria uma condição mais limitada, né? E talvez não ofereceria à pessoa que vai construir a peça tantas informações assim, né? Tanto rigor. Então, prevalece a número 4 como resposta mais correta para essa questão. Agora nós vamos mostrar aqui alguns projetos que foram construídos a partir dos conceitos de desenho técnico. Então nós temos aqui o primeiro projeto, um projeto mecânico, né? É uma chave roquete. Então você pode ver, por exemplo, que existe a vista explodida, né? Indicando cada item do conjunto. Depois nós temos um conjunto montado e logo embaixo nós temos duas vistas, né? Uma vista superior e uma vista de frente, né? Aqui nós temos um projeto de um sistema pneumático. É um desenho não projetivo, mas ele tem, né, riqueza de detalhes. Então ele mostra inclusive o fluxo de trabalho, né, do sistema. Aqui nós temos um projeto estrutural, né? É um desenho de estrutura. Aqui já é um desenho projetivo. Então nós temos tanto a parte de conjunto como de detalhes. Agora nós temos um sistema hidráulico, né? Um projeto de um sistema hidráulico. É um desenho também não projetivo. Então dá para ver os componentes, né? Tanque, bomba, filtro. Tem uma válvula direcional, os atuadores, né? Tem uma válvula de segurança também. Agora nós temos uma montagem final de uma plataforma pneumática. Então, a parte do conjunto mecânico, né? Então, nós temos ali um cilindro, né? E a base, né? E as articulações. Do lado, nós temos o detalhamento, né? Dos componentes, item por item. Aqui nós temos um diagrama, né? De simuladores de comando elétrico em 2 e 3 dimensões.
é um tipo de desenho não projetivo, né? Agora nós temos uma planta baixa residencial, é um desenho projetivo. Aqui nós temos um projeto elétrico residencial, também é um desenho projetivo. Agora um projeto hidrossanitário residencial, do lado esquerdo o isométrico, né, e do lado direito a planta baixa. É um desenho projetivo. Agora nós temos um projeto hidrossanitário residencial em 3 dimensões, né, na visão 3D. Aqui nós temos um projeto completo, um projeto arquitetônico completo. Aqui um projeto paisagístico, um projeto arquitetônico em 3D, renderizado, né? Aqui nós temos um projeto mecânico de um conjunto, né, em 3D. Interessante dizer que nesse projeto existe o que a gente chama de animação, né? Então é possível fazer uma simulação do funcionamento, né, da máquina antes mesmo dela ser construída, né? Aqui também é a mesma coisa, é um projeto mecânico renderizado e animado. Aqui nós temos um outro exemplo de um projeto de um sistema de manufatura, mostrando, por exemplo, a sequência de programação para a construção do componente, né, ou da peça. Então, como dá para perceber, atualmente nós temos uma imensa variedade de possibilidades de produzir desenhos e projetos. E é bom ressaltar também que, com o advento das tecnologias, principalmente da informática, né, e da programação, houve um avanço considerável nessa área. Podemos citar, por exemplo, os sistemas CAD, CAM e CAM, onde é possível potencializar os processos de criação de produtos. Então, parte-se da ideia de que o produto ele pode ser desenvolvido desde a sua concepção, né, no caso o desenho, que nós chamamos de CAD, passando pela análise da engenharia, o CAE, e até a fase de fabricação, ou seja, de manufatura, CAM. Ou seja, todo o processo ele é assistido por computador. Então, nós temos aí um sistema todo ele integrado e gerenciado por programas específicos. Fazendo as considerações finais, nós podemos afirmar o seguinte, que as tecnologias computacionais conferiram grandes facilidades aos processos de representação gráfica. Mas é bom ressaltar que a capacidade de raciocínio do ser humano continua sendo a principal ferramenta de criação, de interpretação, elaboração dos desenhos e projetos, além da transmissão de novas ideias. Portanto, as tecnologias elas vêm para contribuir, para somar, mas continua sendo o homem o responsável pelo domínio dessas tecnologias. Vou deixar aqui como referência de estudo alguns sites, né, que você pode consultar. Tem abaixo as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa aula. E eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, né? E eu gostaria que vocês se atentassem aos estudos, né? Fizessem as atividades que estão sendo programadas e aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos.